Existe uma ideia que quase todo mundo aprende desde cedo, a de que ser bom é suficiente. Que se você tiver um coração puro, boas intenções e compaixão pelos outros, no fim tudo dará certo. Mas e se isso for apenas uma ilusão confortável? E se, em um mundo movido por vaidade, orgulho e interesse, ser uma boa pessoa não o tornasse forte, mas vulnerável? Em um dos romances mais profundos de Dostoiévski, ele realiza uma das experiências morais mais impactantes da literatura. Ele coloca um homem genuinamente bondoso no centro de um mundo dominado pelo desejo, pela humilhação e pela autodestruição para descobrir o que acontece. O resultado não é bonito, nem inspirador da forma como esperamos, e muito menos reconfortante. O protagonista é aquilo que quase ninguém consegue ser: inocente, sem cinismo, compassivo, incapaz de agir por interesse e profundamente humano. E, mesmo assim, ou talvez justamente por isso, ele é destruído por tudo ao seu redor. Chamam-no de o idiota. O príncipe Mishkin retorna à Rússia depois de passar anos em tratamento na Suíça por causa da epilepsia. Desde a primeira aparição, ele transmite a imagem de alguém deslocado, vulnerável e quase infantil em sua sinceridade. Logo na viagem de trem, ele conhece dois homens que representam o completo oposto de sua personalidade. O primeiro é Rogojin, intenso, sombrio e consumido pela obsessão. Recém-herdeiro de uma grande fortuna, ele fala sem parar sobre Nastassia Filipovna, a mulher por quem está completamente obcecado. O segundo é Lebiedev, oportunista e escorregadio, alguém que sobrevive adaptando-se ao caos e tirando proveito dele. Mishkin permanece entre os dois como um verdadeiro estrangeiro moral. Ele não fala como eles, não pensa como eles e não deseja as mesmas coisas. Isso por si só já o transforma em uma figura estranha. Ao chegar a São Petersburgo, visita o general Iepanchin, um parente distante. É nesse ambiente que conhece a alta sociedade russa, onde status, aparência e interesse caminham lado a lado. Ali, ele conhece Aglaya, a filha mais nova do general. Inteligente, orgulhosa e determinada, ela se sente fascinada por Mishkin, justamente porque ele parece diferente de todos os homens que conhece. Mas a verdadeira força que move a história é Nastassia Filipovna, talvez a personagem feminina mais marcante de toda a obra de Dostoiévski, órfã desde criança. Ela foi criada pelo aristocrata Totsky, que a moldou para satisfazer seus próprios desejos. Com o tempo, porém, tornou-se uma mulher extremamente inteligente e capaz de enxergar com clareza as intenções das pessoas. Sua beleza exerce um poder irresistível, fazendo inúmeros homens se ajoelharem diante dela. Em uma das cenas mais memoráveis do romance, durante uma reunião entre Rogojin, Mishkin, Nastassia e outros personagens, Rogojin faz uma proposta absurda. Oferece 100.000 rublos por Nastassia, como se pudesse comprar sua vida, seu amor e sua existência. A resposta dela é explosiva. Ela joga o dinheiro diante de Gania e expõe sua ganância, arrancando a máscara de todos que estavam naquela sala. Então entra em cena Mishkin. Enquanto todos estão dominados pela vaidade, pelo escândalo e pelo interesse, ele faz a única coisa que ninguém consegue compreender. Ele oferece amor sem julgamento. Diz que ama Nastassia e deseja se casar com ela. Revela que também herdou uma grande fortuna, mas não para comprá-la, salvá-la ou possuí-la. Apenas a enxerga como um ser humano digno de compaixão. Só que esse tipo de amor é insuportável para alguém como Nastassia. Quando uma pessoa passa tempo demais acreditando que está destruída, ser amada de forma pura não traz alívio, mas medo. Em vez de aceitar a mão estendida por Mishkin, ela foge com Rogojin. É nesse momento que a verdadeira tragédia de Mishkin começa. Porque o problema dele não é apenas ser bom, é ser bom em excesso. Sua bondade não vem acompanhada de limites, defesa ou prudência. Ele não apenas perdoa, ele se entrega completamente. Não apenas compreende a dor das pessoas, permite que ela o consuma.
E no universo de um idiota, isso não é visto como grandeza, mas como fraqueza. Quando seus parentes descobrem a herança que recebeu, aproximam-se movidos por interesses nada nobres. E o que Mishkin faz? Em vez de desconfiar, oferece ajuda. Continua acreditando nas pessoas, mesmo depois de elas demonstrarem exatamente quem são. É por isso que Aglaia vive dividida em relação a ele. Ela se sente atraída por aquela pureza, porque é algo raro e até belo. Mas, ao mesmo tempo, essa mesma pureza também a incomoda. Ela não consegue entender como alguém pode ser tão bondoso a ponto de não reagir ao mal. E, em certo sentido, seu incômodo faz sentido, porque existe uma enorme diferença entre bondade e falta de limites. Dostoiévski torna essa diferença dolorosamente evidente. Mais tarde, quando Mishkin e Nastassia finalmente decidem se casar, a tragédia já parece inevitável. No dia do casamento, Nastassia entra em desespero. Ela não consegue acreditar que merece aquele amor, nem suportar a ideia de ser completamente perdoada. Então foge novamente com Rogojin, como se estivesse correndo em direção ao próprio destino. E esse destino é fatal. Consumido pelo ciúme, pela obsessão e pelo desejo de posse, Rogojin acaba assassinando Nastassia. Talvez o momento mais devastador de todo o romance aconteça depois disso. Mishkin encontra Rogojin ao lado do corpo da mulher que ele tentou salvar. Aquele mesmo homem que a matou e que antes já havia tentado matá-lo. Ainda assim, Mishkin não reage com ódio, não busca vingança nem explode de raiva. Ele se senta ao lado de Rogojin, o consola e enxuga suas lágrimas. Essa cena é quase insuportável, porque ali Dostoiévski leva a bondade ao seu limite máximo. Mishkin perdoa aquilo que parece imperdoável. Mas o romance não apresenta isso como uma vitória espiritual, e sim como um colapso. No final, Mishkin está completamente destruído. Sua mente desmorona e ele retorna ao sanatório. O mundo não foi transformado por sua pureza. Ninguém foi plenamente redimido. Nada terminou de forma harmoniosa. O que resta é a amarga sensação de que uma pessoa verdadeiramente boa foi esmagada por uma sociedade incapaz de compreendê-la. O problema não é apenas a existência de pessoas egoístas, orgulhosas ou perversas. O problema é ainda mais profundo. Muitas pessoas estão emocionalmente presas à própria desordem. Elas se identificam com o sofrimento, a humilhação, o ressentimento e o drama. Por isso, nem sempre desejam ser salvas. Esse aspecto aparece de forma marcante na relação entre Mishkin, Nastassia Filipovna e Rogojin. Nastassia é a personagem que melhor revela o paradoxo da bondade. Ela carrega traumas, vergonha, revolta e um profundo impulso de autodestruição. Ferida desde muito cedo, ela passou a viver como alguém incapaz de acreditar no próprio valor. Quando Mishkin a olha com verdadeira compaixão, oferece algo extremamente raro: reconhecimento sem julgamento. Mas isso não produz libertação imediata. Pelo contrário, desperta um conflito ainda maior. Receber amor verdadeiro, quando se está acostumado à degradação, pode ser insuportável. A compaixão de Mishkin não apenas consola Nastassia, ela também a confronta. Obriga-a a encarar tudo o que perdeu, tudo o que sofreu e tudo aquilo que ainda poderia se tornar. Esse tipo de revelação pode ser doloroso demais. É justamente aqui que Dostoiévski demonstra sua genialidade. Ele compreende que a alma humana não reage ao bem de maneira simples. O bem nem sempre é recebido de braços abertos. Às vezes desperta vergonha, outras vezes provoca fuga. Rogojin representa a força oposta: paixão possessiva, intensidade sombria e desejo misturado com destruição. De certa forma, ele é o contrário de Mishkin. Onde Mishkin oferece liberdade, Rogojin oferece prisão. Onde Mishkin oferece compaixão, Rogojin oferece obsessão. Enquanto um enxerga uma alma, o outro enxerga uma propriedade. O mais perturbador é que, em determinados momentos, esse vínculo destrutivo parece emocionalmente mais intenso do que a própria bondade.
Isso acontece porque o sofrimento humano nem sempre procura cura. Muitas vezes procura repetição. É uma ideia desconfortável, mas profundamente verdadeira. Existem pessoas que rejeitam justamente aquilo que poderia libertá-las, porque a dor acabou se tornando parte de sua identidade. Há relacionamentos em que o afeto saudável parece fraco quando comparado ao caos, ao ciúme, ao drama e à dependência emocional. O que é doentio passa a parecer intenso, enquanto o que é saudável parece sem emoção. Dostoiévski não romantiza essa realidade. Ele a denuncia. Mostra que a bondade esbarra em um problema muito mais profundo. O ser humano não deseja apenas o bem. Muitas vezes também se apega àquilo que o destrói. É por isso que Mishkin fracassa repetidamente. Não porque sua compaixão seja inútil, mas porque encontra pessoas divididas, feridas, orgulhosas e contraditórias, que desejam ser amadas enquanto sabotam qualquer possibilidade de redenção. E talvez esse seja um dos ensinamentos mais duros do livro. Não basta oferecer luz a quem passou a vida inteira acostumado com a escuridão. Em alguns casos, a luz machuca mais do que a própria sombra. Mishkin é, sem dúvida, um homem bom. Mas será que isso basta? Será que ele sabe agir no momento certo? Será que consegue dizer não ou interromper ciclos destrutivos? Em muitos momentos, a resposta parece ser negativa. É justamente aqui que Dostoiévski faz uma distinção fundamental. Bondade não é passividade. Compaixão não é indecisão. Perdão não significa ausência de limites. Ainda hoje, existe a ideia de que a pessoa boa deve estar sempre disponível, sempre compreensiva e sempre disposta a sacrificar a si mesma, como se estabelecer limites fosse falta de amor, ou agir com firmeza fosse sinônimo de dureza. Dostoiévski mostra exatamente o contrário. Quando a bondade não se transforma em uma ação firme, ela deixa de proteger e, sem perceber, pode até favorecer a destruição que pretendia impedir. Mishkin sente profundamente a dor das pessoas, e essa é sua maior virtude. Mas ele não consegue transformar essa compaixão em uma resposta eficaz diante do caos humano. Ele tenta acolher todos ao mesmo tempo. Deseja salvar quem sofre, consolar quem ama, compreender quem o ameaça e reconciliar aquilo que talvez jamais possa ser reconciliado. Só que a realidade impõe limites. Existem conflitos que exigem decisões, relações que exigem rompimento e pessoas que não precisam apenas de compreensão, mas também de contenção. Há momentos em que a misericórdia sem prudência se torna perigosa. Esse é um dos aspectos mais trágicos de O Idiota. Mishkin parece acreditar que sua sinceridade moral será suficiente para transformar todos ao seu redor. Mas o mundo não funciona dessa maneira. O mal não desaparece apenas porque foi compreendido. O orgulho não deixa de existir apenas porque alguém demonstrou compaixão. A obsessão também não desaparece diante da pureza. Em alguns casos, o mal avança justamente quando encontra alguém incapaz de enfrentá-lo. E isso transforma o romance em uma reflexão muito mais profunda do que aparenta. A questão não é apenas a história de um homem bom cercado por pessoas ruins. A verdadeira pergunta é: que tipo de força a bondade precisa possuir para não ser destruída pela própria realidade? Talvez Dostoiévski esteja sugerindo que a bondade verdadeira não pode ser ingênua. Ela precisa enxergar o mal sem se contaminar por ele. Precisa reconhecer a manipulação sem agir de forma manipuladora. Precisa amar sem permitir que o amor seja usado como instrumento da desordem dos outros. Esse é o grande paradoxo. Quando a bondade é pura demais para reconhecer a perversidade do mundo, corre o risco de fracassar justamente onde mais desejava fazer o bem. E isso nos atinge diretamente. Quantas vezes pessoas boas são destruídas porque confundem paciência com tolerância ao abuso? Quantas vezes acreditam que empatia significa carregar toda a dor do outro? Quantas vezes pensam que amar alguém é aceitar qualquer comportamento? O Idiota nos obriga a encarar essas perguntas sem romantização,
ser bom não significa ser fraco. Mas se a bondade não desenvolver força interior, discernimento e limites, ela pode acabar alimentando o próprio caos. No fim das contas, talvez a maior lição de O Idiota seja esta: a pureza moral é algo belo, mas sozinha não basta. Essa conclusão pode parecer dura, até injusta com Mishkin, mas faz todo sentido dentro da tragédia construída por Dostoiévski. O romance não ridiculariza a bondade. Pelo contrário, trata-a como algo raríssimo, quase sagrado. O problema é que também mostra que a bondade, por si só, não reorganiza o mundo. Ser uma boa pessoa não significa apenas sentir compaixão. Significa também discernir, escolher, agir, recusar, enfrentar e proteger. A bondade madura não é cega, ela não idealiza as pessoas. Não confunde sofrimento com inocência. Não acredita que toda ferida produz virtude. Nem entrega a própria vida à desordem dos outros em nome de um amor sem limites. E essa talvez seja uma das mensagens mais importantes do romance. Nem toda tentativa de salvar alguém é um gesto de amor saudável. Às vezes, ela revela apenas a dificuldade de aceitar que existem dores que não podemos resolver. Às vezes, isso acontece porque nos recusamos a aceitar que o outro também tem liberdade para fazer as próprias escolhas, até mesmo as que o levam à destruição. Em outros casos, trata-se de uma compaixão sem limites, sem sabedoria e sem direção. Mishkin nos emociona justamente porque representa uma possibilidade moral quase impossível, a da verdadeira inocência. Mas sua tragédia também nos alerta para o preço de uma bondade incapaz de se proteger diante da dureza da realidade. Por isso, O Idiota está longe de ser um simples elogio ao ser bonzinho. O romance propõe algo muito mais exigente. É um convite para construir uma bondade forte. Uma bondade que não dependa da aprovação dos outros. Que aceite ser mal compreendida. Que reconheça a complexidade da natureza humana. Uma bondade que não fuja do conflito quando ele se torna necessário. Que preserve a compaixão sem abandonar a lucidez. Talvez esse seja o verdadeiro ensinamento do romance. Ser uma boa pessoa é muito mais difícil do que parece. Não basta ter boas intenções. É preciso desenvolver profundidade psicológica, firmeza moral e coragem para encarar a realidade como ela realmente é. No fundo, O Idiota desmonta a visão romântica da bondade como algo espontâneo, simples e inevitavelmente vencedor. Dostoiévski mostra que a bondade é uma vocação profundamente trágica. Ela entra em choque com o orgulho humano, com o desejo de possuir, com a vaidade, com a autodestruição e com o caos que existe dentro de cada pessoa. Ainda assim, continua sendo indispensável. Talvez esse seja o aspecto mais emocionante da obra. Apesar de todas as perdas e de todo o sofrimento, Mishkin permanece como testemunha de uma verdade que o mundo não consegue apagar. A de que é possível olhar para alguém sem reduzi-lo ao interesse. A de que a verdadeira compaixão existe. E a de que a dignidade humana permanece viva, mesmo em meio ao escândalo, à loucura e à degradação. Mas Dostoiévski não permite que o leitor termine a história em conforto. Ele exige algo a mais. Faz surgir uma pergunta inevitável. Como preservar essa bondade sem cair na ingenuidade? Essa é a grande questão que o romance deixa em aberto. E talvez também seja uma das perguntas mais importantes da vida adulta. Agora eu quero saber a sua opinião. Na sua visão, o príncipe Mishkin representa a verdadeira bondade ou demonstra que ser bom sem limites pode acabar se tornando destrutivo? Escreva nos comentários, bondade ou ingenuidade. Quero muito conhecer a sua interpretação desse grande paradoxo presente em O Idiota. E, se você gosta de reflexões profundas sobre literatura, filosofia e psicologia, aproveite para se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui, mais do que resumir livros, buscamos compreender por que essas obras continuam provocando reflexões mesmo tantos séculos depois.
O Idiota é a história de um homem profundamente bom vivendo em um mundo adoecido. Mas, acima de tudo, é uma reflexão sobre os limites da pureza diante da complexidade humana. Dostoiévski mostra que a bondade é real, rara e poderosa, mas também nos alerta de que ela pode fracassar quando não é acompanhada de discernimento, firmeza e força interior. O príncipe Mitchkin não é apenas um personagem. Ele é uma pergunta viva. Como permanecer humano sem ser destruído pelo que existe de mais desumano ao nosso redor? Talvez seja exatamente por isso que essa obra continua tão atual. Porque, no fundo, todos nós gostaríamos de acreditar que ser bom é suficiente. Mas Dostoiévski nos obriga a encarar uma verdade muito mais difícil. Ser bom é apenas o começo.